Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho. Bem-vindo ao seu canal Me Ajuda em Medicina. E no programa de hoje iremos estudar sobre as imunoglobulinas, o que são, onde nascem, o que fazem e como podem nos ajudar no auxílio do diagnóstico da doença Covid-19. Roda a vinheta! De volta, pessoal. Gente, hoje nós vamos estudar sobre as imunoglobulinas, também conhecida como anticorpos. O tempo todo, pessoal, o nosso organismo ele é invadido por micro-organismos invasores, como fungos, bactérias, protozoários, vírus ou substâncias estranhas. E o nosso organismo ele tem vários mecanismos de defesa para impedir que esses micro-organismos invasores se desenvolvam e se multipliquem. Dessa forma, impedindo que a gente venha a ficar dodói, doente. Certo, pessoal? E o nosso corpo ele possui várias células, vários tipos celulares que fazem parte da defesa do nosso organismo. Eu vou listar aí para vocês as mais importantes. Então, todas essas células aí que vocês estão vendo aí do lado, são elas que irão atuar impedindo que esses micro-organismos invasores se desenvolvam e se multipliquem, impedindo que a gente venha ficar doente. Tá claro, pessoal? E auxiliando, ajudando todas essas células aí no combate aos micro-organismos invasores, nós temos os anticorpos. Os anticorpos não são células. Os anticorpos são proteínas globulinas capazes de reconhecer e se ligar a um antígeno. E quem são os antígenos? Antígeno é todo micro-organismo ou substância capaz de promover a produção de anticorpos. Certo, pessoal? Como está formado o anticorpo? O anticorpo ele possui essa forma de Y, onde nós vamos ter uma porção variável, uma região variável, que é formada aqui pelos dois braços do Y, e a haste, que é chamada de porção FC. Então, eu quero que vocês prestem atenção agora para não confundir. O anticorpo ele vai se ligar no antígeno, certo? E é na região variável que o anticorpo vai se ligar ao antígeno. O antígeno ele possui uma porção na sua superfície que nós chamamos de epítopo. Então a região variável do anticorpo vai se ligar no epítopo do antígeno. Tá claro, pessoal? E a nossa haste, a região FC, ela se liga às nossas células de defesa. Porque nós podemos encontrar anticorpos livres no nosso plasma, como também aderidos e ligados na superfície de algumas de nossas células de defesa. Como vocês podem ver aí nessa figurinha aí que eu estou colocando para vocês. Certo, pessoal? Então não confundir. O antígeno se liga na porção variável, né, nos braços do Y, e a porção FC se liga nas nossas células de defesa. Tá claro? Bom, onde são formados? Quem produz os anticorpos são os linfócitos B, também chamados de células B. Até os 3 meses de vida, os linfócitos B são produzidos no fígado. Após os 3 meses, eles passam a ser produzidos na nossa medula óssea vermelha. Tá claro, pessoal? E existem várias classes de imunoglobulina, onde as principais são IgM, IgG, IgA, IgE e IgD. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. IgM compõe 6% dos anticorpos do sangue, formado por 5 unidades, ou seja, a IgM ela possui uma estrutura pentâmera, porque ela é formada pela reunião de 5 estruturas dessa daqui, que eu mostrei para vocês, certo, pessoal? E esse o fato da IgM
ter uma estrutura grande, isso aí dificulta o seu deslocamento dos vasos sanguíneos até os tecidos. Isso aí é um ponto negativo dela ser tão grande. E no momento em que o nosso organismo ele é invadido por algum micro-organismo invasor e o nosso organismo começa a produzir anticorpos através das células B, os anticorpos primeiro a serem produzidos são da classe IgM. Tá aqui, ó, primeiro a serem produzidos. Certo, pessoal? IgG compõe 80% dos anticorpos do sangue. Sai dos vasos sanguíneos até os interstícios. Ao contrário da IgM, que possui uma estrutura pentâmera, a IgG ela possui uma estrutura monomérica, porque ela é formada apenas por uma única unidade, né? Então ela tem essa facilidade de sair do vaso sanguíneo e chegar até os espaços intersticiais. Formado por uma unidade, como eu já falei, possui uma semivida de 23 dias, ou seja, após 23 dias da sua produção, sua concentração já começa a cair. IgA compõe 13% dos anticorpos do sangue, encontrado nas membranas mucosas. Então, como a IgA ela está bem distribuída nas nossas membranas mucosas, do nosso trato digestivo, do nosso trato respiratório, elas possuem uma função muito importante de impedir a fixação de patógeno nas nossas mucosas. Então, nossas secreções digestivas, respiratórias, saliva e as nossas lágrimas são muito ricas no anticorpo IgA. E o leite materno também, pessoal, é muito rico em IgA. Então, por isso que crianças que são amamentadas exclusivamente com o leite materno, elas estão menos susceptíveis a ter doenças, principalmente do trato digestivo, como diarreia. Por quê? Porque o leite materno é rico em IgA e a IgA vai conferir essa proteção do sistema digestivo das crianças. Semivida de 6 dias. IgE compõe 0,02% dos anticorpos do sangue. A IgE, pessoal, elas participam principalmente nas infecções parasitárias e nas alergias. Como eu já falei para vocês, nós temos anticorpos que eles ficam aderidos, fixados na superfície de alguma de nossas células de defesa. Um exemplo delas são os mastócitos. Tá aqui o mastócito e o anticorpo, né, aderido na superfície através de sua região FC. E o que acontece? No momento em que o antígeno ele entra em contato com a região variável do anticorpo, o anticorpo vai estimular, vai fazer com que o mastócito libere seus grânulos de histamina, prostaglandina, fator de atividade de plaquetas, citocinas. Tudo isso aí vai auxiliar e contribuir para o recrutamento de mais células de defesa até o local para tentar eliminar o antígeno. Aqui existe um ponto negativo, porque essas substâncias aqui, elas são substâncias inflamatórias. Então, são essas substâncias que vão contribuir para a dor, para o calor, para o rubor da região. Tá claro, pessoal? Semivida de 2 dias. IgD compõe 0,02% dos anticorpos no sangue e elas auxiliam as células B na resposta imune. Semivida de 3 dias. E pessoal, existem vários mecanismos pelos quais os nossos anticorpos auxiliam e ajudam as nossas células de defesa a eliminar os antígenos ou micro-organismos invasores do nosso corpo. Uma delas é a aglutinação. Na aglutinação, o que acontece? No momento em que o anticorpo ele se fixa no antígeno, ele promove ali a reunião, ele junta todos aqueles antígenos em um único local, impedindo que esses antígenos
se propaguem para outros tecidos. Nós temos também a ativação de complemento. O sistema complemento, ele reúne várias proteínas que possuem também várias funções no combate aos antígenos. Uma delas é promover a lise, a ruptura da membrana celular do micro-organismo, vindo a matar o micro-organismo dessa forma. Outro mecanismo que os anticorpos também podem utilizar é a opsonização. No momento em que os anticorpos eles ficam aderidos na membrana de superfície ali do micro-organismo, ele está contribuindo para facilitar a fagocitose desse micro-organismo por outras células de defesa, como os macrófagos. E nós temos também a neutralização. Quando o anticorpo ele fica aderido na superfície do antígeno, na neutralização, o anticorpo ele impede que o micro-organismo invasor ele venha a se aderir na nossa membrana mucosa. Então, assim, os anticorpos eles reúnem uma série de mecanismos pelos quais eles podem, né, impedir esse desenvolvimento e multiplicação dos micro-organismos invasores. Tá claro, pessoal? Bom, agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa aula, onde eu vou explicar, né, como os anticorpos vêm sendo utilizados, né, no auxílio para o diagnóstico da doença Covid-19, onde nós vamos falar, né, sobre IgM e IgG. Vou apagar o quadro e 2 segundinhos a gente tá de volta. De volta, pessoal. Gente, eu terminei aqui de escrever o quadro para vocês e nesse segundo momento eu vou falar de que forma os anticorpos vêm sendo utilizados no auxílio do diagnóstico da doença Covid-19. E eu trouxe também um segundo exame, que é o RT-PCR, muito famoso e é considerado o padrão ouro do diagnóstico para Covid-19. E o que significa RT-PCR? Reação em cadeia da polimerase com transcriptase reversa, as siglas em inglês. O que esse exame diz? Ele detecta a presença do vírus no nosso organismo. Por isso que é considerado o padrão ouro para o diagnóstico da doença. Se meu organismo estiver com vírus, o exame ele vai conseguir detectar a presença do vírus. Então, tem vírus, está doente. Não tem vírus, não está doente. Certo, pessoal? Existem umas particularidades que a gente vai ver logo em seguida, mas em resumo é isso aí, no geral. O material a ser coletado para a realização desse exame é secreções coletadas a partir da nossa nasofaringe, orofaringe também, lavagem broncoalveolar ou plasma sanguíneo, certo, pessoal? O material é coletado com um suave, um cotonetezinho alongado, que é introduzido na nossa nasofaringe e orofaringe, coleta a secreção, depois coloca no meio de cultura para vírus e é enviado para o laboratório. Teste rápido é um método onde se utiliza a imunocromatografia e ele, muito famoso, né, os testes rápidos. O que ele faz? Aqui sim, ele detecta a presença do anticorpo no nosso organismo. E ele nos informa se o nosso corpo começou a produzir ou não as imunoglobulinas. Porque como a gente viu no início da aula, no momento em que nosso organismo ele é invadido por um antígeno, o nosso corpo, na tentativa de eliminar esse antígeno, começa a produzir anticorpos. Então, se o meu corpo ele entrou em contato com o vírus, consequentemente, com o passar de alguns dias, o meu corpo ele vai iniciar a produção de anticorpos para tentar eliminar o antígeno. O material a ser coletado, ele pode ser sangue, soro ou plasma. E eu trouxe aqui para vocês, pessoal, pontos importantes. Nenhum desses exames ou outros exames, porque também existem outros exames, eu trouxe aqui para vocês os 2 mais populares e comuns, onde o PCR não pode faltar. Nenhum desses exames eles podem ser avaliados de forma individual. É muito importante que
seja avaliado o contexto epidemiológico, a região onde você mora. Como é que está a quantidade de casos, de pessoas confirmadas com a Covid-19? Você teve contato com essas pessoas? Início de sintomas. Os sinais e sintomas que você está apresentando são de fato, se relacionam com a doença Covid-19 ou não? E também o período da coleta. O período de coleta do material para a realização do exame também é muito importante, porque caso o material seja coletado em datas que não sejam as recomendadas, nós vamos ter aí alteração no resultado dos exames. Certo, pessoal? Bom, pessoal, vamos ver agora os achados que nós podemos encontrar nos dois exames, no PCR e no teste rápido. No PCR, nós devemos levar em consideração uma coisa muito importante, que é a data da coleta do material. A data da coleta do material, recomendada pelo Ministério da Saúde, é entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas. Eu li em alguns artigos que pode ser coletado até 10 dias, até o 12º dia. Mas vamos ficar com as recomendações do Ministério da Saúde do 3º ao 7º dia. Certo, pessoal? Então, uma vez coletado o material nesse intervalo aqui, entre o 3º e o 7º dia, o resultado ele pode vir positivo ou negativo. Positivo significa que, de fato, o exame conseguiu detectar a presença do material genético do vírus na amostra. O negativo, eu posso ter 3 leituras a respeito dele. Quando dá negativo, ou eu não tenho vírus, certo? Deu negativo, não tenho vírus. Ou eu estou na fase inicial da doença. Porque na fase inicial da doença, a carga viral ela é baixa. E se eu tiver coletado fora desse período aqui, no 1º ou no 2º dia, às vezes até no 3º dia, a carga viral ela ainda está baixa, não sendo suficiente para o exame detectar o material genético do vírus na amostra. Aí já é uma limitação do teste. Na verdade, eu tenho o vírus, mas o exame não foi possível detectar o material genético do vírus por conta da baixa carga viral. Outro possível achado, outra leitura, é o quê? Ou eu estou na fase de superação. Essa fase de superação, ela coincide com o momento em que meu corpo já está se recuperando da doença. Ou seja, todas aquelas células de defesa, juntamente com os anticorpos, conseguiram eliminar o vírus. E eu já estou ou curado ou recuperado. E aí, nesse momento aqui, não consta mais carga viral, ou ela já se encontra em condições muito baixas. Tá claro, pessoal? Atenção para o contexto em que o paciente está inserido. Mais uma vez aqui o contexto, pessoal. E eu enfatizo aqui, principalmente para o período em que é coletado a amostra para a realização do exame. Tá claro, pessoal? PCR. Vamos passar agora para IgM e IgG. Gente, como falamos no início, vou repetir novamente. Os anticorpos, eles só vão passar a ser produzidos quando o nosso organismo tem contato com o antígeno. O IgM, ele tem um período mais ou menos de 7 a 10 dias para iniciar a sua produção. O IgG, como ele é produzido um pouco mais tarde, ele leva um período de mais ou menos 10 dias para iniciar a sua produção. Então, se eu for fazer um teste rápido antes de 7 dias, por mais que meu organismo tenha tido contato com o vírus, por mais que eu tenha o vírus, o IgM e o IgG não vão ser detectados. Por quê? Porque, pessoal, nem começaram a ser produzidos. Então, assim como o PCR precisa você fazer a coleta no período correto, ideal,
o teste rápido também, para ser realizado, ele deve ser feito mais ou menos nesse intervalo, depois do 7º dia, lá para o 10º dia, porque se o meu organismo tiver começado a produzir, tiver entrado em contato com o antígeno, com o vírus, e começado a produzir os anticorpos, então eles vão ser detectados no exame. E vamos aqui para os resultados. No referente ao teste rápido, o exame ele pode vir reagente ou não reagente. E aí vamos aqui para os resultados possíveis aqui. Eu posso ter IgM e IgG não reagente. Não reagente não foi detectado. E o que é que isso quer dizer? Ou eu não tenho a doença, ou eu estou na fase inicial. Meu organismo ainda não teve o tempo para iniciar a produção dos anticorpos. IgM reagente e IgG não reagente. Eu posso estar na fase inicial. Por quê? O IgG ele só é produzido depois de uns 10 dias. Lá para o 14º, 15º dia é que nós vamos ter uma concentração expressiva de IgG. No caso aqui, então, como o IgM deu reagente e o IgG deu não reagente, eu posso estar na fase inicial. Meu órgão só deu tempo de meu organismo produzir no momento a IgM. Tá claro, pessoal? Outros achados aqui, IgM não reagente e IgG reagente. Eu posso estar aqui na fase final, porque os anticorpos, pessoal, eles são produzidos, chegam no máximo e depois decai a sua concentração. E aí, o IgM, ele é produzido inicialmente, chega no seu máximo e depois começa a cair a sua concentração. O IgG é iniciada a sua produção, ele chega no seu máximo, mas ele não cai de forma tanto quanto o IgM. Ele cai só um pouquinho e depois ele mantém sua concentração ali de forma constante ali, porque a IgM, o anticorpo responsável pela nossa memória imunológica. Caso a gente venha ter um segundo contato com o antígeno, o nosso corpo ele produz de forma mais rápida os anticorpos e aciona as nossas células de defesa de forma bem mais rápida, de maneira que os micro-organismos invasores não dê tempo de se desenvolver e se multiplicar. Então, IgM não reagente e IgG reagente pode me dizer que eu estou na fase final da doença. E quando todos dão reagente, é uma fase ativa. Ali, ó, o vírus está a pleno vapor do meu organismo, juntamente com o meu organismo também, a pleno vapor, tentando eliminar o vírus. Tá claro, pessoal? Existe também aqui os falsos positivos e os falsos negativos. Mas eu não vou entrar nesse mérito para não confundir muito a cabeça de vocês. Até porque são reações mais difíceis de acontecer, acontece, né? Falso positivo, falso negativo. E existe também as reações cruzadas. O que é a reação cruzada? Às vezes eu estou com outra doença, um outro tipo de infecção provocada por um outro vírus e eu encontrar esses possíveis resultados. Mas isso aqui não significa que seja para o coronavírus. É para outro vírus. Isso aí é quando nós chamamos de reação cruzada. Mas também é muito difícil de acontecer. Por quê, Tiago? Porque a IgM e o IgG, todos os anticorpos no gerais, eles são específicos para cada tipo de vírus. Se realmente eu estou com o coronavírus, o SARS-CoV-2, meu PCR deu positivo, e eu realizo o teste rápido, né, para IgM e IgG, e eles dão positivo, tudo indica, significa que esse IgM e esse IgG, eles são para o coronavírus, porque os anticorpos, quando eles são produzidos para aquele tipo específico de vírus
que desencadeou a sua produção. Tá claro, pessoal? Bom, pessoal, e a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa um like. Fico muito feliz com o feedback de vocês, quando vocês deixam algum comentário. E eu quero aproveitar também um momento para agradecer a duas pessoas. Doutora Ana, farmacêutica bioquímica, representante lá do estado do Amazonas, lá de Manaus, estuda comigo e eu tirei muita dúvida com ela a respeito desse assunto aqui, que é um assunto mais voltado aí para o pessoal aí da farmácia, da bioquímica, e também para o doutor Daniel Cordeiro, que é bioquímico aqui da minha cidade, tem um laboratório Unilab, e também andei conversando com ele para falar sobre o assunto. Abraço a todos e lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.